Nós estamos dando continuidade a esse ciclo de palestras que prepara o congresso da CONTEE, que será realizado no final de julho. Ainda depois dessa palestra do Luiz Carlos, nós teremos ainda no dia 8 de julho, nesse mesmo horário, a palestra que vai reunir, Tarso Genro e o Walter Sorrentino. Os dois estão confirmados para participar. Eu e a Lili estamos aqui representando o SES. A Lili é a coordenadora geral do SES. E queremos agradecer, mais uma vez, esse convênio que é feito da CONTEE com o SES, e que vem desenvolvendo algumas atividades importantes, inclusive essa pesquisa a que a Guilhermina se referiu aí antes de nós começarmos. Nós apresentar o Luiz Carlos, quer dizer, até eu brinquei com o Luiz Carlos, que nós nos conhecemos no movimento estudantil dos anos 60, na PUC de Campinas. E logo que conversei com o Gilson e com a Guilhermina sobre a palestra, sobre o Luiz Carlos fazer a palestra, ambos enalteceram o papel que o Luiz Carlos desempenha hoje na educação brasileira. Hoje, citar alguns nomes mais importantes da educação no Brasil, sem dúvida, vai aparecer o nome do professor Luiz Carlos de Freitas. Ele foi diretor da Faculdade de Educação da Unicamp por 2 gestões, é professor aposentado da Unicamp, mas continua sendo um professor colaborador da Faculdade de Educação da Unicamp, é autor de vários livros, o último que é a Reforma Empresarial do Ensino, da Educação, Reforma Empresarial da Educação, e é pós-doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e foi coordenador do Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, LOED, que é um grupo de pesquisa em avaliação educacional. Então, nós agradecemos o Luiz Carlos por ter aceito o convite. Sempre que a gente tem solicitado, ele participa das atividades que o SES faz também com outras entidades. E passamos, então, a palavra para a Guilhermina falar em nome, coordenar o debate e falar em nome da CONTEE. Boa noite a todos e todas e todes. Acho que é um momento extremamente especial para a nossa confederação, a CONTEE. Estão aí presentes nessa sala o coordenador da nossa confederação, Gilson Reis, outros diretores da nossa confederação. Saúdo aí o professor Augusto, a Lili, pelo SES, pela parceria que realizamos nesses 4 anos, pensando, de fato, uma resistência pelo campo da formação. Eu acho que serão os desafios futuros, E, principalmente, ao professor Luiz Carlos Freitas, que está aqui nessa sala. A nossa confederação está realizando esses ciclos de debate preparatório, que tem como objetivo, obviamente, preparar as discussões para o seu 10º Congresso Nacional, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de julho. E contamos nessa mesa com o professor Luiz Carlos Freitas, já apresentado, que vai tratar a temática, o desmonte da educação no Brasil. Para nós é um orgulho, não só ter a participação do professor Luiz Carlos Freitas, por ele ser, de fato, hoje uma das principais referências no campo educacional, mas no campo das resistências da educação, por conta não só da política educacional nefasta que a gente vive, pelas consequências que estão na ordem, que não é nem mais uma ordem neoliberal, é uma ordem extremamente terminal, porque a tentativa de um governo que chega hoje, nós já atingimos ao estágio de mais de 510 mil mortes em decorrência de um descompromisso por parte do governo, pela ausência não só de vacina, mas do controle sanitário, da questão do lockdown. Eu acho que para a gente não só pensar a educação, e também nos momentos que a educação vive, um dos momentos que não tem nada a ver com a realidade educativa. Nossa prática, nossa praxis se dá no cotidiano da escola, no chão da escola. Nossa vida não está atrás da tela.
Não querendo dizer que o debate da questão da tecnologia não venha fazer parte dessa discussão, mas que, nesse momento, é fundamental que a gente não só se empodere dessa discussão, mas, principalmente, se prepare para o novo processo. E aí, já trazendo não só essa questão desses impactos que hoje a gente vive com relação à questão da farsa do trabalho remoto, mas a questão da nova era da tecnologia, mas a questão central hoje, a questão da reforma do ensino médio, que vai atingir tanto a rede pública quanto o setor privado, a desregulamentação do trabalho, né, da função educativa do professor. Quer dizer, não falta para a gente temas que nos traz aqui, não só para poder ouvir, mas também nos preparar para o próximo congresso da nossa confederação. Então, professor Luiz Carlos, a gente abre essa sala, né, não só para aqueles que estão aqui junto com a gente, mas aqueles que estão nos ouvindo, tanto no Facebook, quanto na sala da TV CONTE, né, pelo YouTube, mas que, nesse momento, a gente possa não só ouvi-lo, nos inspirarmos e, obviamente, não abrirmos mãos da nossa esperança, de fato, de um mundo melhor, mais justo e solidário para todos e todas. Só aí a gente está abrindo a sala para o senhor, tendo tempo aí de 50 minutos. Obrigada a todos e todas. Luiz Carlos de Freitas. Luiz Carlos, está fechado. Muito boa noite. Gostaria de saudar a todos que estão aqui presentes, na pessoa do professor Gilson e da professora Guilhermina, e também saudar meu amigo Augusto Peta, que é companheiro de décadas de luta, né? E é uma grande satisfação, portanto, estar aqui na CONTE e participar, ter a oportunidade de trazer algumas ideias e submetê-las à discussão e, com isso, também aprender, né, sobre os momentos que nós estamos enfrentando, né? As próprias ideias que trago aqui já são produto de outros encontros e de outros debates, né? E elas acumularam-se neste processo. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui e também testar algumas compreensões, né, e construir com vocês algumas referências teóricas e práticas para a gente poder enfrentar os próximos momentos que estaremos aí passando, né? Veja, o tema nosso é o do desmonte da educação, né? Essa temática tem aparecido com uma certa frequência, né, nos debates. E ela tem sido abordada desde vários ângulos. Um ângulo preferencial tem sido debatê-las sobre a ótica das medidas legais que estão sendo tomadas, as PECs, e as demais formas de legislar, e como eles têm impactado ou vão impactar, né, a própria área da educação, né? Eu gostaria de fazer uma pequena alteração nisto, não é? E a minha proposta seria que a gente examinasse, né, essa questão do desmonte como a manifestação, na verdade, de uma série de fatores que estão no âmbito da crise do próprio sistema capitalista. Porque, senão, o que acontece? A gente pode correr o risco de ficar muito na aparência dos fenômenos, né? Na superfície dos fenômenos. Então, o desafio é a gente ir dialogando com aquilo que é hoje marcante, principalmente depois dos anos 70, mas ela não começa aí, ela é quase que
endêmica no sistema capitalista, que são as crises que afetam o sistema. Eu vou voltar a isso depois, de termos construído pelo menos as duas grandes categorias que vão nos orientar na crítica específica da educação, e depois mostrar como estas duas características, ou duas categorias mais específicas no âmbito da educação, elas se devem a esta pressão imposta dentro do sistema por uma crise permanente e, só para falar desta, não é? Uma crise que começou nos anos 70 e que, apesar de ter alguns altos e baixos, vai se agravando, como aconteceu em 2008, por exemplo, e agora com a pandemia de novo. Não é? Então, também gostaria que a gente pusesse atenção no seguinte: o desmonte não é mero vandalismo. O desmonte não é uma ideia assim de destruição, não é? De terra arrasada, como se não houvesse nenhuma intenção de reconstruir. Ele tem essa dupla face. O desmonte é também uma remontagem. É uma forma de conceber uma atualização do próprio Estado frente às crises que o capitalismo está enfrentando, se nós partirmos da ideia que o Estado, numa sociedade capitalista, é a expressão do próprio sistema capitalista. Não é? Ele não é outra coisa senão essa couraça, não é? Que tem que cuidar dos interesses do sistema capitalista. É claro que teve que fazer inflexões, principalmente durante o século XIX, para que algumas válvulas de segurança, como diz Mesaros, fossem introduzidas nesse sistema, de maneira que ele não viesse a explodir ante a intensificação progressiva da própria exploração. Mas são exatamente estas válvulas de segurança colocadas lá no século XIX que estão fazendo água, não é? Depois dos anos 70. E é esta remontagem que eu gostaria que nós tentássemos também equacionar para sairmos disso de que o problema é Bolsonaro. Desde 2019, eu tenho dito que o nosso problema é Bolsonaro, sim, mas não é só Bolsonaro. E que nós podemos até remover Bolsonaro de lá nas próximas eleições, mas continuaremos nos defrontando, não com as estultices, mas continuaremos nos confrontando com uma série de dispositivos que estão sendo colocados em cena agora, enquanto a palhaçada que é feita toma conta, né, da cena, mas que estão sendo embutidos no sistema, terão muita dificuldade para serem excluídos no momento seguinte, mesmo sem Bolsonaro, e ainda nós temos que ver se o que substituirá Bolsonaro será ou não um governo de centro-direita de corte neoliberal. Até mesmo um governo neoliberal à la Biden, né? Um governo neoliberal que fala da diversidade, um governo neoliberal que fala da inclusão, né? Mas que nós já tivemos conhecimento e contato com ele lá na época do Clinton, lá na época do Tony Blair, como uma terceira via que embutia dentro de si as próprias teses do neoliberalismo, né? Então, essas questões estão postas aí para a gente. Portanto, é importante que a gente esteja atento que o desmonte ele é feito com a intenção de uma remontagem, né? E eu gostaria de enfatizar, então, algumas das características que possivelmente continuarão nesta remontagem, não é? E nós deveríamos ter presente, né, nesse momento. Portanto, sem falar da crise do capitalismo, que é um outro aspecto que tem sido, eu diria assim, um pouco negligenciado no nosso debate político, né? E
sem que nós atentemos, pelo menos aqui no nosso caso, não é? Que não é a temática central, porque discutir a crise do capitalismo dá para fazer uma live só sobre isso, não é? E com as várias visões que se tem sobre essa crise, que são múltiplas, não é? Mas eu gostaria aqui, pelo menos, de, depois que eu situar essas duas grandes categorias que estão impactando a área da educação e continuarão impactando depois, eu gostaria depois de fazer uma pequena síntese das dimensões, pelo menos, desta crise, antes de passar a um conjunto, vamos dizer assim, de teses que vão retomar essas duas grandes categorias, que eu vou começar com elas, e depois detalhá-las um pouco mais, não é? E, com isso, fornecer aí elementos para a gente discutir no momento seguinte, não é? Bem, estas duas grandes categorias, eu gostaria de denominá-las de uma, o neotecnicismo digital, como uma nova etapa, não é, da escalada do capitalismo no âmbito da educação, e a meritocracia. São duas âncoras que eu acho que nós precisamos discutir para ver como elas vão impactar o futuro, não é, dentro da educação. A primeira diz muito mais respeito à questão metodológica, não é, à questão dos processos metodológicos dentro da educação. A outra, a meritocracia, diz respeito a um aprisionamento da escola dentro de uma ideologia meritocrática, não é? Veja que, para falar primeiro do neotecnicismo digital, em fornecer alguns elementos de entendimento já, veja que o neotecnicismo digital ele é herdeiro daquele nosso tecnicismo dos anos 80. E o professor Saviani muito bem descrevia como sendo uma pedagogia que define o que professores e alunos devem fazer. Mas não só isso. Além de definir o que, define quando e como devem fazer. Ou seja, é a predominância do processo sobre o professor e o estudante, sobre a relação professor-aluno. Isso o Saviani coloca com muita clareza lá em 83, né? E de lá para cá isso não melhorou, isso só se ampliou. Mas ampliou como? Na primeira investida neoliberal, nos anos 90, nós tivemos aí uma atualização desse conceito de tecnicismo, que eu me atrevi a chamar de neotecnicismo, porque ele visava o quê? Colocar um controle sobre os processos da escola, agora desde fora da escola, através de avaliações de larga escala. Não é? Nos anos 90 que aparece aí o SAEB, não é? E depois ele vai ganhando essa característica de censitário e cria-se o IDEB como um mecanismo de induzir a escola a ter determinados conteúdos, não é? E a fixar, não é, o que aconteceria no âmbito da escola. Surgem os parâmetros curriculares nacionais, que já eram uma forma, digamos assim, uma protobase nacional comum curricular, né? Depois viríamos aparecer, mas esse neotecnicismo ele era físico, não é? Ou seja, ele tinha muito mais uma predominância de métodos, técnicas, dispositivos técnicos que chegavam na escola e que controlavam, e que, portanto, uma avaliação externa dava uma posição, se aquilo estava sendo seguido ou não no interior da escola, não é? Essa versão nova do tecnicismo, né, nos anos 90, preservava a padronização, que é típica desse processo, e ampliava o controle, não é, através dessa avaliação. Não é? Atualmente, nós estamos vivendo um terceiro momento de atualização desse conceito, que este neotecnicismo atinge agora um nível mais elevado, agora na sua versão digital.
virtualizando e ampliando esse controle sobre os professores e estudantes, apoiando-se nas mudanças do mundo do trabalho, que mercantilizaram as próprias relações sociais. Esse é um estudo que faz Ursula Russ, muito bom, e que ela nos alerta para que as relações sociais, as próprias relações sociais, e aí incluída, é claro, a relação professor-aluno, hoje elas estão sendo mediadas por tecnologias de informação e comunicação, não é? E tendo agora como finalidades educativas exatamente essa radicalização do liberalismo na forma de meritocracia, não é? Como finalidade educativa. Não é? Em 2011, a gente alertava que esse neotecnicismo ele tinha que visão da melhoria e da qualidade da educação? Ele dizia que essa melhoria da qualidade da educação só podia ser obtida por adição de tecnologia e aumento de controle. Não é? E é o que nós estamos vendo hoje, não é, nesse momento. Nós temos, portanto, aí 2 núcleos conceituais que podem orientar o nosso debate. Né? Então, resumindo, por um lado, está o avanço do neotecnicismo, que combina teoria da responsabilização por metas com a teoria da escolha pública. Juntas, estas 2 teorias reformulam os espaços educativos. A primeira apoia-se em novas tecnologias de informação e comunicação, virtualiza e amplia o controle dos objetivos, dos conteúdos e dos processos educativos, incorporando no mundo do trabalho, né, as próprias mudanças que a crise do capitalismo vai impondo, né, a esse novo estilo de trabalhar. Né. A segunda, que é a teoria da escolha pública, ela vai introduzindo processos de privatização da educação, por dentro e por fora, né? Com vistas a retirar a educação do âmbito do Estado. É disso que nós estamos falando, veja bem. Nós não estamos falando de meio termo. O objetivo final é retirar a educação do âmbito do Estado. Não é? Além desse núcleo conceitual do neotecnicismo, que se divide dessas 2 formas, ou seja, uma pressão vinda, não é, das responsabilização por metas, né, por avaliações, e a teoria da escolha pública, que leva à privatização, nós temos também o segundo núcleo conceitual, que é a meritocracia. Não é? A meritocracia, então, vai impor, como eu disse, essas finalidades da educação, oriundas de um padrão sociopolítico neoliberal. Não é? Aí, o indivíduo é colocado como gestor da sua própria acumulação de competências e habilidades com as quais ele deve se apresentar ao mercado concorrencial. Não é? São essas 2 confluências, portanto, que nós temos aí que examinar. Acredito que elas podem dar conta de boa parte das razões do desmonte da educação, né, no Brasil. Né? Determinar o processo de educação, né, tanto em métodos como em técnicas, e dotar a juventude de uma proposta meritocrática devida. Não é? E esses 2 movimentos, tanto o neotecnicismo como a meritocracia, eles se encontram, não é? Encontram a sua unidade na própria crise do capitalismo. Eles são demandas da crise do capitalismo. Eles não são produto de uma entidade, de um ser maléfico que quer fazer isso. Eles arrancam da própria crise do sistema capitalista. Né? E, portanto, eles precisam ser examinados nessa lógica, né? Principalmente no momento da história em que a crise sacode a própria ideologia liberal, né? Levando à radicalização, né? Neste momento. Né? E, com isso, eu quero justificar por que é que eu vou passar, né, rapidamente aí pelas dimensões dessa crise.
para ver como é que ela está engatada com essa demanda. Não é? A primeira dimensão da crise que o sistema capitalista está passando está baseada, não é, na própria dinâmica do sistema capitalista, e aí nós não precisamos ir muito longe, só lembrar do seguinte, não é? Schumpeter havia dito isso já. O sistema capitalista não vai ter problemas pelo seu fracasso, é o contrário, ele vai ter problemas pelo seu sucesso. Não é? Sucesso em quê? Em cumprir os seus objetivos, que são quais? Os objetivos fundamentais de acumulação infinita. Não é? É a valorização do capital. É o capital se valorizando de forma ampliada e, portanto, sempre crescente. Qualquer outro objetivo que você queira dar para o sistema capitalista, que não seja esse, obviamente, ele vai ser recusado, porque essa é a sua natureza. Não é? Ele depende disso, ele veio para isso, e é isso que ele vai fazer, independentemente das consequências. E por isso que nenhum sistema social, nem ecológico, aguenta o capitalismo eternamente, não é? Na medida em que ele destrói tanto o ser humano, nós estamos vendo aí os impactos na precarização da vida, mas também destrói a própria natureza, ou seja, destrói a própria ecologia global. E, portanto, ele é suicidário, não é? E vai continuar a sua trajetória. Não é? Cabe a nós tomarmos alguma providência. Não é? O segundo elemento está, a segunda dimensão para apontar, está na crise de geração do valor. Não é? Aí você tem duas facetas. Você tem o problema de que ele precisa sempre baixar salários para aumentar lucros, não é? Mas quando você diminui salário, diminui consumo, e aí gera endividamento, não é? E se você faz o oposto, aumenta o salário, derruba os lucros. Isso tem sido essa gangorra ao longo das crises cíclicas do capitalismo, não é? Quando o capitalismo vai mal, ele aperta a classe trabalhadora, intensifica o trabalho, reduz o salário. Quando ele está um pouquinho melhor, ele distribui umas migalhinhas a mais, não é, para a classe trabalhadora. E essa gangorra que ele vai sem poder resolver essa história. Não é? Isso tem que ser interpretado também à luz de uma outra dimensão, que eu só vou apontar aqui, porque demoraria muito tempo para a gente examinar isso, dada a complexidade que isso implica, que é a questão da queda tendencial das taxas de lucro, que obriga o capitalismo, não é, a estar sempre colocando em prática medidas contrariantes, conforme Marx já estabelecia no Capital. Não é? Essa queda tendencial das taxas de lucro faz com que ele tenha que trabalhar no aumento da sua produtividade para, obviamente, compensar, não é, aquilo que vai perdendo ao longo do tempo. Se você pegar 100 anos de taxa de lucro, não é, como fez, por exemplo, Michael Roberts, não é, você vai ver que a taxa de lucro ao longo mesmo do pós-guerra é declinante, não é? E que o neoliberalismo, em 70, veio para estancar o fundo do poço, não é? E conseguiu estancar, mas não consegue retomar. Não é? Então, melhora um pouquinho, piora de novo, melhora de novo, piora, assim vai. Não é? Mas hoje é bem menor. Hoje nós não conseguimos recuperar nem a taxa de lucro que havia antes de 1970. As taxas de crescimento, né, e as taxas de lucro. Então, essa é uma questão que está aí. Ora, o que significa isso? Que é a lógica, a própria lógica do sistema capitalista que necessita, para aumento de produtividade, introduzir novas tecnologias. Eu gostaria que guardassem isso, porque nós vamos estar discutindo exatamente isso no neotecnicismo digital, a introdução de tecnologia no aparato produtivo. E se, para o serviço público, né, isso é, digamos assim, algo que é desejável, mas não afeta a geração de lucro, porque o setor público não está vinculado, pelo menos diretamente a isso, no campo do ensino privado, não, porque ali nós estamos falando de geração de lucro. A iniciativa privada, quando monta a escola, seja no ensino básico, seja no ensino superior, ela precisa gerar lucro, porque ela está sob controle, inclusive, da demanda dos acionistas.
Portanto, ela vai introduzir tecnologia, sim, e tecnologia em larga escala, não é? Porque a produtividade depende exatamente da introdução de tecnologia. É uma lógica dentro da crise do próprio sistema capitalista, não é? A terceira dimensão que eu gostaria de apontar diz respeito a uma crise mais recente que nós vimos nos anos 70, até os anos 70, que era a questão da crise fiscal. Você aumenta a capacidade do Estado para intervir no sentido de garantir mais inclusão e você eleva os gastos do Estado. E, portanto, você tem que fazer mais impostos, enfim, você tem que ter mais arrecadação. E isso cria aí uma contradição também, que o sistema capitalista não consegue lidar bem com isso. O que significa isso do ponto de vista da repercussão para a nossa área da educação? Significa que a pressão para a diminuição do tamanho do Estado, que é a conversa que nós vemos aí hoje, redefinirá o papel do Estado e ele tenderá a gastar menos com inclusão, diminuirá seu escopo, transferindo suas atividades para a área privada. Não é? Até porque o capitalismo precisa de novas áreas de comercialização, e isso também deverá atingir a área da educação. Então, é outra demanda que arranca de dentro da crise. Não é que o Paulo Guedes é maldoso e quer criar problemas para a população, é que há uma crise em andamento do lado, e ele é porta-voz de como resolver essa crise, na ótica neoliberal, né? E o neoliberalismo dele é um neoliberalismo radical, não é nem um neoliberalismo tipo Biden, é bem radical. Portanto, vai diminuir o escopo do Estado, e a diminuição do escopo do Estado significa mais privatização, porque dois motivos: ou o capitalismo precisa ampliar suas áreas de obtenção de lucro, e também o Estado precisa diminuir, porque senão ele entra em choque com a atenção que ele, como Estado, tem que dar para o capital, seja a partir de criação de infraestrutura, seja a partir de desoneração do capital nesses momentos de crise. Não é? E essa lógica precisa de uma nova explicação para a sociedade. Precisa formar a juventude dentro de uma nova explicação para a sociedade, de tal maneira que ela entenda por que o Estado não vai mais apoiá-la, se não puder. Não é? E aí é que entra também a meritocracia, não é? Ou seja, essa troca de justificativa social. Não é? Bem, a quarta dimensão que eu queria deixar aí é uma dimensão sobre a qual o capitalismo tem menor controle, porque trata-se da crise ecológica global. E aí é uma crise, digamos assim, externa ao motor do capitalismo, fora, né? E ele não tem grande controle sobre isso, porque, só para lembrar, nós já passamos da hora de olhar para essa questão climática, não é? As consequências são dramáticas e os ecologistas estão dizendo que perdemos o time de atuar nessa área e vamos ter consequências sérias, e é para este século, não é para o seguinte. Não é? Portanto, aqui nós temos um processo agravante, não é? Que o próprio capitalismo, por conta das pressões da crise, ele se recusa, inclusive, a continuar pagando a recuperação do meio ambiente. Né? Ele não quer mais gastar dinheiro com isso, o Estado está diminuindo também, né? Portanto, você tem aí uma situação bastante difícil, e o pior, nosso tempo acabou nessa área. Né? E eu queria falar mais uma questão, né, que é a dimensão, ainda, última dimensão dessa crise, que eu escolhi para trazer para cá, que é uma decorrência daquela crise 2 da geração do valor lá, mas eu acho que precisa ser destacada. Veja que a primeira onda de introdução de nova tecnologia, já sob a égide do capitalismo, ela pegou o trabalhador menos qualificado. E aí correu-se para fazer uma realocação, uma requalificação dos trabalhadores, tal, etc. Bem, a nova onda de tecnologia que chega, e aí tem uma análise brilhante sobre isso de Randall Collins, né?
ela vai vir pegando agora a classe média. Portanto, veja bem, vai criar uma descompensação política grave, porque ela vai desempregar a classe média. E mais, ela não tem como ser resolvida da mesma forma que se resolveu as anteriores, ou seja, com requalificação, etc. As razões, o Estado diminuiu também, não pode ser parte dessa requalificação, certo? Assumindo gente dentro do Estado, não é? Contratando gente, o Estado está dispensando gente, não é? Então, você vai ter aí uma grave crise. Não é? Veja que estas dimensões todas, cada uma delas, excetuando a crise global, tem um poder limitado, mas todas elas, conjuntamente, têm um poder destrutivo brutal. Significa que nós devemos começar a pensar seriamente, se ainda não estivermos, não é? Em como nós vamos substituir esse sistema capitalista, porque se nós não fizermos nada, ele vai cair sobre a nossa cabeça. A história não tem script, como diz Wallerstein, né? E não está nada garantido automaticamente no curso da história. Portanto, ou nós começamos a examinar seriamente quais são os nossos caminhos para a superação do capitalismo, ou teremos um problema bastante grave aí. Não é? Bem, frente a essa crise, o que nós estamos tendo? Uma radicalização da proposta sociopolítica neoliberal, né, em substituição àquele liberalismo centrista do pós-guerra, que queria fazer um processo, digamos, cheio de válvulas de segurança para equilibrar. Né? O ganha-ganha, né? O empresário ganha, mas também o trabalhador ganha um pouquinho, né? Dispensa aí umas misériazinhas, mas dá aí uns reajustezinhos, etc., mas nós estamos ganhando bem, então, ótimo, vamos em frente. Isto aí é que entrou em crise, é por isso que a gente fala muito hoje em crise da democracia liberal, né? Por conta disso, é que essa crise vai diminuindo as margens de possibilidade de atuar dessa forma e, claro, a resposta das elites é radicalizar o ideário liberal na forma de um neoliberalismo, não é? Em substituição a esse entendimento. Não é? Em meio a estes impasses que eu estava descrevendo ali, a estratégia tem sido, por um lado, empurrar as crises para frente quando pode, e, em outro, blindar as elites dos efeitos financeiros e políticos destas dimensões da crise, através do restabelecimento das teses de um liberalismo que eles definem como clássico, né? Mas que fortalece um contrato social meritocrático, né? Construindo dentro dessa ideologia radical, né? E cujas bases foram lançadas lá nos anos 20 do século passado, do século XX, no entreguerras, né? E tornaram-se hegemônicas depois dos anos 70, quando aparece uma crise mais séria dentro do sistema capitalista. Né? Este caminho, depois de 40 anos nos países centrais, e aí está a gravidade, ele não tem conseguido segurar a crise do sistema capitalista. Não é? Bem, essa é a primeira consequência desse processo todo. A segunda é que você teve um fortalecimento das vertentes do conservadorismo. Note, o liberalismo, sempre que está apertado, recorre aos conservadores. Ele fez isso lá em meados do século XIX, quando ele teve que sair vitorioso da guerra de 1848. Ou seja, o que ele fez? Ele se juntou com os conservadores. Então, é algo típico dos liberais juntar-se aos conservadores. E é isso que nós estamos vendo. Ele está em apuro. Então, o que significa isso? Que toda essa fortaleza com que aparece, né, revela, na verdade, uma fraqueza, né, uma crise profunda, né, e que esse conservadorismo, portanto, vai construir essa aliança com os
neoliberais, enquanto isso for necessário para deter o avanço da esquerda, não é? E fortalecer o controle do sistema. O terceiro efeito, que eu só vou mencionar, é exatamente o desenvolvimento de um horizonte negativo com o fortalecimento, não é, do movimento pós-moderno. Não é? E, ao recusar todos os projetos históricos disponíveis para combater o capitalismo, ele tem, e removendo também a categoria da contradição, não é? Por isso é um horizonte negativo, cria um vazio que favorece a ocupação do espaço político pelo conservadorismo, em aliança com o neoliberalismo, focando a atuação nas consequências culturais da crise do liberalismo, sem entrar nas consequências estruturantes da própria crise. Não é? É o caso, por exemplo, das análises de Dardot e Laval, que estão aí circulando. Não é? São teses culturalistas que cometem o mesmo erro do economicismo. Não é? Ou seja, enquanto o economicismo puxa, não é, as teses econômicas, o culturalismo puxa as culturais e um não conversa com o outro. Não é? Nós precisamos ter um entendimento de que essas coisas estão relacionadas, portanto. Não é? Bem, eu queria agora passar para uma parte assim, mais específica da área da educação, tendo esse cenário como pano de fundo. Não é? Eu elencaria as seguintes, digamos assim, teses sobre essas questões. Não é? Antes, eu queria chamar a atenção que o ensino remoto na pandemia, ele pode ter chamado a atenção, não é? Mas ele foi, na verdade, algo que só acelerou uma tendência que estava em curso, já planejada. Não é? Isso era inevitável que acontecesse. Portanto, o ensino remoto é só um aperitivo do que está planejado, de fato, para acontecer ao longo dos próximos anos. Não é? Vamos ver, então, como é que eu posso arrumar estas questões. Não é? Primeiro, o projeto neoliberal em curso propõe romper o contrato social que até agora previa compensar pela inclusão social as mazelas da exploração do capitalismo, responsáveis pela desigualdade social. Em seu lugar, propõe introduzir na formação da juventude a lógica da concorrência e da meritocracia, estabelecendo que, de agora em diante, cada um é responsável por si mesmo, hegemonizando outra justificativa social, ou seja, a justificativa da meritocracia, entendida como uma hierarquia social construída pelo acúmulo de mérito pessoal. Isso atende à necessidade de ter uma mão de obra também flexível e em condições, né, de ser adaptada permanentemente às crises contemporâneas do capitalismo. Né? E, para isso, as pessoas agora têm que ser vistas como portadoras não de educação em geral, não de formação, elas têm que ser vistas como portadoras de competências e habilidades. Há um portfólio de competências e habilidades que você vai atualizando, segundo as necessidades, e você vai exibindo esses portfólios de competências e habilidades. Este contrato neoliberal que está sendo colocado, contrapondo-se à visão social da liberdade, privatiza a liberdade como um fenômeno pessoal e individual, não sendo relevante se as demais pessoas são ou não igualmente livres. Nega-se a liberdade como um fenômeno social, coletivo e emancipatório. Como consequência, nesta visão, não há sociedade, mas sim indivíduos jogando o jogo da vida. Frente às crises constantes do capitalismo, as possibilidades crescentes de desemprego e subemprego, o projeto permite que as elites blindem os melhores e mais significativos postos de trabalho para si, criando uma exigência meritocrática que somente elas reúnem as condições socioeconômicas necessárias para cumprir, como bem estabelece Markowitz. Com isso, restringem a mobilidade social também.
Além disso, questionam a própria democracia liberal, argumentando que a política deve ceder lugar à figura de um gestor imparcial, não é? Como forma de resolver todos os problemas. Esse gestor deve ser tecnicamente, né, deve agir tecnicamente e sem influência das demandas populares. Por essa via, vislumbram caminhar em direção a uma sociedade utópica, não é? Uma sociedade, uma democracia meritocrática. Não é? Sonho que é acalentado pelo capitalismo desde a Revolução Francesa, diga-se de passagem. Não é? Constrói-se, portanto, na juventude, dessa forma, a ideia de que cada um é responsável por si, minando a própria ideia do Estado inclusivo e, pelo oposto, fortalecendo a ideia de um Estado mínimo. Não é? 2. Para implementar esse contrato social meritocrático, articulado com as novas demandas do mundo do trabalho, é preciso criar uma nova materialidade nas escolas, fortalecendo as teses educacionais tecnicistas que levam a uma ampliação do controle técnico e político da escola, fazendo uso da adição de tecnologias da informação e da comunicação disponíveis. Isso conduz à introdução de plataformas de aprendizagens e sistemas informatizados de armazenamento de dados dentro das escolas. Uma escola norte-americana hoje, é impossível você entrar dentro dela sem você ser registrado por alguma dessas tecnologias digitais, não é? Hillman faz uma análise muito interessante, ele diz, você tem, primeiro, as câmeras conectam as instalações, portanto, tem câmera para todo lado, você entrou lá dentro, você é captado por elas. Né? Depois você tem o trabalho do aluno, ele é terminado, elaborado com o apoio de plataformas de empresas, por exemplo, Microsoft Word, que conversa com o Google para ser encaminhado e, portanto, conversa com várias outras plataformas também. Você tem os e-mails, as idas, os trajetos de banheiros estão com câmeras, não é? Você tem as avaliações que são feitas dentro dos sistemas, e elas ficam registrando a vida do aluno durante todo o processo de aprendizagem deles. Você tem os antecedentes familiares que fazem parte dessas bases de dados, né? Todos eles estão alimentando sistemas digitais, que são pertencentes, gerenciados, usados, reaproveitados por centenas de milhares de mãos invisíveis dos negócios. Então, vejam, não é? Essas empresas que estão aí, elas querem recriar a educação, e elas querem recriar essa educação pela ótica dos seus produtos, como diz Urtican, né? Pela ótica dos produtos delas é que elas querem recriar a escola, porque isso dá mercado garantido para a sua aplicação lá. Né? Bem, frente às crises constantes do capitalismo, as possibilidades crescentes, portanto, de desemprego, essa ideia de introdução de tecnologia vai sendo aí implementada, não é? E as plataformas serão os futuros ensinos remotos, não é? Por isso que eu disse que ensino remoto é apenas um aperitivo improvisado ainda do que vai acontecer. Plataformas, elas são produzidas cientificamente, com equipamentos avançados e com grupos de pesquisadores também que trabalham por anos na geração dessas plataformas. Né? Esse movimento que atende, como vimos, a necessidade de lidar com as crises do capital, elevando a produtividade pela introdução de tecnologia e ampliando o mercado, vai na esteira da mercantilização da própria sociabilidade em geral, como estabelece Rousse, agora mediada por tecnologia, sob controle de grandes corporações transnacionais. Não é? Veja bem que hoje a nossa sociabilidade está totalmente mediada por essas tecnologias, e nós temos aí o Facebook, o WhatsApp, essa mesmo que nós estamos usando aqui agora, e outras, não é, que viraram os mediadores da nossa relação social. Não é?
E tudo isso gera grana. Cada clique que a gente dá, cada toque que a gente dá na tela, isso está gerando, né, toda essa máquina de produção de lucros nessas grandes corporações. Nas palavras de Rus, mais aspectos da vida são agora incluídos no mercado, ou pelo menos aqueles aspectos que interessam para gerar lucro e que antes se encontravam fora dele, né? Nesse processo de mudança, os trabalhadores criativos, nós, não é, da área da educação, foram convertidos em produtores de conteúdo. Não é isso que nós somos agora? Produtores de conteúdo, né? Isso que eu estou falando aqui para vocês é gravado, e se isso fosse por uma empresa, ele seria comercializado no momento seguinte, né? A colonização da sociabilidade pelo mercado não só gerou uma nova fonte de lucro, mas também penetrou na estrutura da vida social, minando a base da futura solidariedade, diz Rus. E ela acrescenta que a comunicação social agora envolve, com efeito, o pagamento de um dízimo, né, a estas empresas que fazem a mediação tecnológica por parte de todas as pessoas ao redor do mundo, né, que tenham um telefone celular ou uma conexão à internet em casa, um número que continua crescendo exponencialmente. Ou seja, eu acredito que até ano passado nós tínhamos 4 bilhões de celulares no mundo, se somar com laptops, etc., isso dá uns 7 bilhões de quinquilharias tecnológicas ao redor do mundo, todas ligadas na energia elétrica. Até 2014, por exemplo, nós tínhamos aumentado em 1 bilhão e 500 milhões o gasto de energia, quilowatts de energia, para alimentar isso. Vocês imaginam o que essa pessoa não está ganhando aí por trás, não é? Toda essa tecnologia. Agora, imaginem isso introduzido em escolas. Bilhões de alunos, não é? Na escola, usando toda essa parafernália simultaneamente com os professores, não é? Bem, estas mudanças, obviamente, vão criar pressões sobre o sistema educacional, não é? E elas vão tentar aí mudar o quê? O próprio currículo de formação dos estudantes e, claro, também o próprio currículo de formação dos professores, não é? Essas duas coisas vão caminhando junto aí também, não é? Veja, terceiro, a mercantilização das relações na escola, que é disso que nós estamos falando, nós estamos mercantilizando as relações. Se a mercantilização já existia na forma de ensino privado, né, agora nós estamos falando da mercantilização da relação professor-aluno, ou com outros profissionais da escola, né? Então, ela tem como consequência o estreitamento do conceito de formação humana, reduzindo a dimensão de competências e habilidades e simplificando, à luz desta concepção, o trabalho do professor e do aluno, através de bases nacionais curriculares ou de diretrizes nacionais, no caso do ensino superior, não é? Rotinizando o trabalho do professor, o trabalho pedagógico, professores e alunos, né, de forma a permitir que parte significativa desse trabalho possa ser convertida em trabalho morto dentro de plataformas online de aprendizagem na forma de algoritmos, né? Se ela não for rotinizada, ela não consegue, né, se trabalhar dentro dessas plataformas. Do ponto de vista do conteúdo, de seus métodos e tempos, o alinhamento retoma, portanto, o tecnicismo, não é? Ou seja, a hegemonia do processo e da técnica sobre o professor e aí privando-o de autonomia, não é? Porque esse controle vai se amplificando agora de forma virtual, não é? E generalizada, não é? 4, a padronização curricular e o alinhamento do ensino estreitam a formação de estudantes e restringem a atuação dos professores, levando à desqualificação do professor. E aí isso é extremamente importante de que seja anotado, não é, pela CONTE. Por quê? Veja,
para eu desqualificar uma profissão, eu preciso padronizá-la. Veja que a lógica, não é, que nós temos dentro do próprio sistema capitalista, né, qual é o interesse básico dele? Não é? É ter uma classe trabalhadora cujas competências sejam tão genéricas e substituíveis quanto possível. Não é? Porque quanto mais substituível é o trabalhador, obviamente, mais barato eu posso pagar. Não é? E se eu não quero, o outro quer, ou seja, na lógica dos mercados, eu posso derrubar o salário desse povo. Né? No momento de crise, eu preciso fazer isso. Né? Os trabalhadores que têm competências genéricas são baratos para empregar e podem ser eliminados se tornarem problemáticos, não é? Porque são substituídos facilmente. Não é? Então, é por aí que as coisas estão caminhando. Ou seja, primeiro, então, eu simplifico, né, a profissão e, com isso, obviamente, eu desqualifico a profissão e, desqualificando a profissão, fica fácil eu desprofissionalizar também. Porque, claro, se qualquer um pode fazer aquilo, se um trabalhador genérico pode fazer aquilo, por exemplo, se eu reduzo um professor à dimensão de tutor que comanda uma plataforma de aprendizagem na sala de aula, que não estamos falando de educação à distância aqui, não. Nós estamos falando dos dois. Estamos falando de educação à distância e de educação presencial, porque estas tecnologias vão estar do lado do professor dentro da sala de aula. Não é que é para a distância. Não, é dentro da sala de aula. Portanto, o impacto na profissão do professor é direto, porque ele vai ser rebaixado a um acompanhador de um mestre de cerimônias, não é, na sala, e a um indivíduo que acompanha um pouco a lógica daquilo que já está definido numa plataforma de aprendizagem. E, com isso, obviamente, simplificado dessa forma, eu posso desprofissionalizá-lo. Eu não preciso gastar muito tempo. Olha o que está vindo agora de Base Nacional de Formação de Professores. Está vindo o quê? Uma simplificação da formação do professor, vinculado a ensinar o que vai cair, o que vai ser colocado, ensinado lá na base curricular, né, que já foi aprovada antes. Portanto, eu vou desprofissionalizando. E aí, uma coisa importante para a CONTE-E, se eu desprofissionalizo, eu quebro a espinha do sindicato. Por quê? Porque o sindicato precisa de profissão para se estruturar. Mas, na medida que eu desqualifico e desprofissionalizo, começo a formar esse cara rapidinho em qualquer canto, né? E ele vira um genérico, um tutor genérico, simplesmente eu também estou dificultando a organização sindical, né? Na medida em que ele vai também tendo dificuldade para se enxergar como um profissional e para se colocar na perspectiva de uma luta coletiva numa profissão que para ele não existe, é uma coisa mais genérica, né? E isso é dramático aí para o futuro, né? Bem, eu queria ainda colocar mais um ponto aqui, ou dois, antes de... Eu já estou com o meu tempo esgotando aqui, não é? As novas ferramentas de mediação, portanto, tecnológicas, né, elas criam a possibilidade de se fortalecer agora pelo monitoramento virtual, tanto o acompanhamento do desempenho do aluno, como também o controle disciplinar do aluno. E isso vale tanto para alunos como para professores, certo? Seja pela realização de relatórios feitos pelos professores, e quem está aí trabalhando na pandemia nesse arremedo de plataforma, que é o ensino remoto, já está sentindo quanto relatório tem que fazer, né, quanto que é cobrado pelos relatórios, mas também seja pela extração de relatórios automáticos a partir dos dados acumulados nas próprias plataformas, não é? Ou a partir do que nós teremos que enfrentar pela frente, logo mais, que será
a avaliação embarcada nessas plataformas, ou seja, elas vêm com um processo de ensino e automaticamente com um procedimento de avaliação junto. E é por isso que nós estamos vendo agora aqueles que defenderam até agora a avaliação externa, colocar críticas à avaliação externa agora. Surpresa! Não é? De repente, eles estão dizendo, mas essas avaliações externas demoram muito, elas são muito distantes, etc., etc. Por quê? Porque eles estão visualizando agora uma avaliação embarcada dentro da plataforma, que vai, à medida que o aluno vai aprendendo, ele já vai sendo submetido àqueles itens de avaliação que já o preparam para um Enem, que já o preparam para, enfim, a avaliação do SAEB, está ali dentro, são itens planejados para isso. Essa avaliação, portanto, ela vai estar presente nas próprias rotinas de aprendizagem dos estudantes, e isso, obviamente, permite que você faça todo um acompanhamento virtual e à distância do desenvolvimento que o aluno está tendo, nem podemos falar de desenvolvimento, mas do andamento que ele está tendo dentro da plataforma. E aqui eu queria alertar, se vocês me derem mais um minutinho, alertar para o seguinte: as plataformas, e é isso que nós vamos precisar investigar com bastante ênfase, as plataformas, elas vão embutir dentro delas a desigualdade que já existe hoje nas salas de aula. Elas não vão corrigir isso. Elas não têm como fazer essa correção. Elas podem matizar um pouco mais aqui ou ali, mas o fato é que o aluno que tem a aprendizagem mais rápida, ele vai avançar mais rápido nessa plataforma e por trilhas diferenciadas. E aquele que está mais lento vai pegar trilhas menos exigentes. Esse que vai ter problemas, o aluno que vai mais lento dentro da plataforma, vai acabar tendo que pedir ajuda para o tutor, para poder avançar. Mas aquele que avança rapidamente, chega num ponto em que ele já acabou o que tinha que fazer. O que acontecerá com ele? Ele vai passar por uma linha de enriquecimento de aprendizagem. Ele vai começar a receber outros materiais para ele se desenvolver. Então, ele estará numa linha de desenvolvimento muito superior do que a linha daquele que tem diferenças, né, que está tendo mais lento. Portanto, a desigualdade vai ser embutida dentro dessa plataforma, mas ela vai virar um problema do aluno, né? Ou seja, é o aluno que não avança dentro do sistema, né? E nós vamos precisar investigar isso com muita clareza. Mas, do ponto de vista do professor, né, há que se enfatizar o seguinte: o conteúdo da relação professor-aluno ele vai ser expropriado, mercantilizado e posto sob controle virtual, mediado por tecnologias. Uma série de controles serão potencializados, né, com a acessibilidade imediata ao processo de ensino que agora ocorre no interior da sala. Veja que a gente dizia no passado assim, tudo bem, pode fazer o que quiser, mas a hora que eu fecho a porta da minha sala, eu faço o que eu quero. Isso acaba. Agora tem lá dentro uma plataforma que está conduzindo o processo de aprendizagem. Já está lá as decisões metodológicas e técnicas, não é? E isso pode ser acompanhado à distância. Portanto, o professor já não tem mais essa privacidade no interior da sala dele, não é? E nem o próprio aluno, não é? Porque tudo isso está sendo acompanhado por múltiplas corporações que estão aí presentes nesse processo, não é? Deixa eu ver se eu acrescento alguma coisa a mais aqui para a gente ir já... Sim, duas coisas. Primeiro, esse processo todo, ele também vai ser combinado com aquilo que eu dizia da passagem da educação pública para a iniciativa privada. Isso vai acontecer, primeiro, pelas terceirizadas. Não é? Você tem aí, nesse momento, o Estado de Minas Gerais fazendo ensaios com 2, 3 escolas, para testar o modelo das escolas charters americanas, que são as escolas terceirizadas americanas, né?
E eles estão testando esses processos ali, porque depois vão ampliá-los, obviamente, para mais escolas. Se tem já isso em Goiás, em outros estados, esse modelo de ir devagar desfinanciando a educação pública, passando dinheiro para essas organizações que vêm assim com uma generosidade muito grande, como dizendo, mas elas são sem fins lucrativos, né? São organizações sociais civis, né? Sem fins lucrativos, não são de grandes corporações, nada, né? E elas estão só bem intencionadas, porque, afinal, a educação é de todos, a educação, nós temos que todos estar envolvidos na defesa da educação. Então, ela vai vir com essa conversa no início, até que saia o voucher. A hora que sair o voucher, o estudante, então, pela teoria da escolha pública, ele vai poder dizer, o pai dizer, eu quero meu filho nesta escola privada, nessa escola terceirizada, ou, se restar alguma, nessa escola pública. Principalmente se ele não tem dinheiro para complementar, porque a ilusão desses processos é de que o pai escolhe a escola. Na verdade, o Chile está lá para mostrar que o pai só escolhe a escola se ele complementa com o dinheiro dele o voucher, que é pequeno. Não esqueçamos que tem uma crise de Estado. O voucher não vai ser um grande voucher. Portanto, o pai vai ter que complementar o seu pagamento para poder escolher uma escola privada melhorzinha. Senão, ele volta para a escola pública. E aí ele vai encontrar uma escola pública desfinanciada, que é a situação que nós temos no Chile, não é? Portanto, essas coisas vão se combinando. Nós temos aí tanto a mudança da justificativa para a juventude, ou seja, agora você é responsável por você mesmo. Se você não der certo na vida, não vem bater nas portas do Estado. Foi problema seu, certo? Nós demos oportunidade para você. Você não agarrou a oportunidade. Markowitz mostra como que, para agarrar as oportunidades que são dadas, com os índices de meritocracia que são colocados ali, só mesmo as que estão em melhores condições socioeconômicas podem agarrar essas oportunidades. Os outros não vão poder agarrar a oportunidade e vão passar por fracassados, fazendo com que se constitua uma subclasse social, como dizia Gamble, falando da Thatcher na Inglaterra, uma subclasse social que, como não aproveitou a oportunidade, não merece a atenção do Estado. Essa é um flanco da meritocracia. E o outro é esse controle político e técnico para que a educação atenda às finalidades meritocráticas, atenda às finalidades que hoje tem o sistema capitalista em meio a essa crise toda que está aí. Bem, eu vou parando aqui e a gente pode depois, se for necessário, eu puder, ampliar isso de alguma forma. Muito obrigado. Que fôlego, né, pessoal? O professor Luiz Carlos Freitas, de fato, trouxe um fôlego reflexivo e necessário. Nessa noite de quarta-feira, quinta-feira de São João. E acho que é importante acho que a fala do professor, ele trouxe diferentes aspectos, né? E não só nos contextualizou historicamente, né? Trouxe, inclusive, de alguma forma, que esse processo de desmonte, para não se naturalizar como se fosse uma questão conjuntural atual, diante de uma crise da pandemia. Ele nos traz uma abordagem de onde se tem a crise e de fato, a sua fonte. E o que a gente pode estar chamando a atenção, né, dentro de tantas questões que o professor nos abordou, é o que vem ocorrendo hoje, na verdade, justamente é completamente o inverso, né? Porque os argumentos de saneamento fiscal do Estado é o que tem colocado em xeque as políticas sociais e que elas vêm perdendo espaço da sua função de necessidade, né? O Estado acaba transferindo para o capital privado o acesso, inclusive, dos próprios recursos e as suas responsabilidades. E acho que não só nos alerta, né, essa fala do professor, mas também coloca em nós algumas tarefas de responsabilidade e a gente chama a atenção, inclusive, com relação ao que significa o direito à educação. A gente poderia estar elencando diferentes pontos, mas a gente